Olá, meus queridos alunos do Pedro Celso, tudo bem com vocês? Sou aqui o professor Igor Serpa, de português, certo? E vamos dar início à nossa aula sobre o que é linguagem, o que é que significa linguagem. Na aula passada, eu trabalhei com vocês que existem dois tipos de linguagem, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Existe também aquela distinção básica entre linguagem literária e a linguagem não literária. E que isso envolve justamente o aspecto mais objetivo da linguagem ou o aspecto mais subjetivo da linguagem, e aí que temos a linguagem literária, né? Mas a gente, fazendo uma reflexão da linguagem, toda linguagem ela tem uma função específica, né? Ela tem um teor, ela tem uma função específica. É interessante a gente analisar isso, porque existe linguagem, existe textos literários ou linguagem que ela tem como uma função refletir sobre algo, criticar sobre uma situação, certo? Ou então, assim, expressar algum sentimento específico, e ela tem um teor muito mais subjetivo da linguagem, né? E que envolve sentimentos que estão ligados à vida do autor, né? Em relação ao contexto de vida do autor, em relação ao contexto pessoal, ou então o contexto social do autor, né? Então, alguns textos que têm um aspecto muito mais subjetivo. Outros textos que não, que apenas a função é informar sobre um determinado dado, informar a população, conscientizar a população sobre algo, sobre um fato importante, ou então chamar a atenção do leitor em relação a um fato ocorrido e qual é a dimensão desse fato para nossas vidas cotidianas, né? Então isso tem a ver com o texto não literário, né? E há textos que elas têm como função única de validar um ato, de validar, de trazer esse ato uma validação institucional ou então uma validação jurídica, um ato legal, um ato normativo. Geralmente existem textos jurídicos que a única função de fato é validar uma norma, né? Então ali está escrita ali uma norma, e aí a partir dessa norma temos de fato uma validação de um determinado ato legal. Então quem, por exemplo, infringe esse ato legal, tava ali na norma, ó, não era permitido isso, né? Então aquela linguagem específica ela tem como função de determinar um ato, né? De como deve ser o ato, e justamente de validar aquela norma específica, de validar de como você deve se comportar em relação à sociedade, em relação aos preceitos normativos legais, né? Então a gente fazendo aqui uma reflexão sobre de fato as funções da linguagem, né? E é isso que a gente vai trabalhar posteriormente com as outras aulas, identificando justamente a questão das funções da linguagem, a questão dos gêneros textuais, né? Mas de antemão a gente leva essa reflexão sobre a questão das funções da linguagem, certo, pessoal? Então, forte abraço, usem máscara e tamo junto.